de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos paz, abundância e também o livramento do Senhor entrando na tua casa. Declaramos Isaías 54:17: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que ousar em juízo contra ti, tu a condenarás. Deus fará justiça aos seus escolhidos, dando livramento a eles por toda maldade, contrariedade e oposição espiritual. Senhor, abre os céus e dá vitória a essa casa, dá vitória a essa família. Livra, Pai, livra daquilo, Senhor, que os olhos não podem ver. No nome de Jesus, que seja desfeito agora na raiz todo o plano do inimigo para prejudicar, para atrasar ou até mesmo para tirar. Livra, Pai, no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por essa pessoa que está com uma dor no lado direito do peito, que essa pessoa seja curada agora, seja quem for que está com uma dor ou está com um problema no lado direito do peito, eu declaro saúde agora, que essa pessoa seja curada, em nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, por pessoas que estão com problemas complexos, problemas que não conseguem resolver, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor coloque as pessoas certas para ajudá-la, que o Senhor dê o recurso para ela resolver esse problema, que o Senhor dê a saída para ela no nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, a solução de problemas impossíveis aos homens para ser resolvido. Oramos por um milagre, oramos, Senhor, para que o Senhor mude realidades. Oramos, Pai, para que a tua mão comece a mudar as coisas, comece a mudar os cenários, comece a mudar as conversas, comece a mudar as decisões, no nome de Jesus Cristo. E tira do nosso caminho, Pai, tira do nosso caminho o que não te agrada, tira do nosso caminho o que não é para agora, o que é para depois, e que o Senhor possa nos conduzir com sabedoria, o Senhor possa nos dar forças renovadas, o Senhor possa nos dar mais saúde, mais ânimo e nos faça viver e sonhar os teus sonhos, no nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Hoje é um dia que nós vamos liberar uma palavra profética sobre ti e vamos fazer também uma oração profética. E desde que quando comecei essa oração, eu senti de orar pelas tuas decisões, para que você tome decisões certas. Você não pode errar. Você não pode errar. Inclusive, decisões que você tem protelado. Você está certo em ter paciência para tomar algumas decisões. Deus vai lhe dar a sabedoria que você precisa para você tomar uma decisão certa, uma decisão sem erro, sem prejuízo. O Senhor é poderoso para te conduzir a essa direção que você está buscando. E no final aqui de hoje, nós vamos orar para que o Senhor te guie a tomar essa decisão em nome de Jesus. O problema de você decidir errado é que as consequências, elas vêm muito fortes e às vezes acaba arrancando algo que era uma bênção na tua vida. Então tudo na nossa vida tem que ser pautado pela direção de Deus. O Senhor sabe o que é melhor, Ele vê o amanhã, Ele vê anos-luz, então Ele sabe todas as coisas. Eu quero dar o testemunho aqui da Luciene. Ela escreveu assim: a paz. Acompanho o canal há cerca de 1 ano e em outubro de 2024 descobri que eu tinha uma doença autoimune, lúpus, que agride muito o corpo e os órgãos. Em julho de 2025 tive uma anemia muito forte por causa dessa doença e fiquei internada 28 dias. Todos os dias eu ouvia a oração da manhã e num dia Deus usou você e falou tremendamente ao meu coração que estava me dando vitória. Quando falou o meu nome, senti isso como uma flecha no coração. Em poucos dias eu tive alta.
Deus cuida de cada detalhe. Sou grata primeiramente a Deus e por ter usado o Senhor como canal. Toda honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é maravilhoso, viu? Eu creio. Amém? Eu creio. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu tinha preparado uma palavra aqui, mas o Senhor falou muito forte no meu coração quando eu estava orando a respeito de uma coisa. E tem um versículo, que é Mateus capítulo 6, verso 25. Quero ler essa passagem para você. E eu creio que essa passagem ela é chave para quem anda muito ansioso aí. Tá? Se você anda ansioso, Deus está querendo falar contigo. E sabe qual que é o problema? Às vezes nós acabamos nos precipitando por causa dessa ansiedade que mora em nós. Essa ansiedade que mora em nós. Então nós temos que ter cuidado. E digo mais, você pode ter herdado essa ansiedade. Como assim? Porque, em parte, nós sabemos que nem todas as pessoas são iguais, certo? Mesmo que nasça 10 indivíduos de um mesmo pai e de uma mesma mãe, todos vão ser diferentes. Todos vão ser diferentes, não se repetem, são singulares. Mas comportamentos acabam se repetindo. E esses comportamentos acabam sendo uma maldição na vida da pessoa. Então, eu quero falar hoje aqui de 3 comportamentos, tá? Eu não havia preparado essa palavra, mas o Senhor falou muito comigo. E eu creio que essa palavra é luz para alguém que está aqui. Em Mateus capítulo 6, verso 25 diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Entenda isso. A ansiedade, ela é a preocupação com o hoje e a preocupação com o amanhã. A ansiedade, ela tira a sua paz. A ansiedade lhe deixa tenso. A ansiedade lhe deixa agitado. A ansiedade lhe deixa nervoso. E há pessoas que já têm essa natureza de, estarem sempre preocupados, com medo de tudo, e pessoas que nunca conseguem desfrutar o hoje porque estão sempre, de alguma forma, tensos, preocupados, pensando no amanhã. E eu acredito que a ansiedade não pode fazer parte da nossa vida. Ainda que esse sentimento venha até nós, ele não pode ter um lugar de governo na nossa vida. Porque a pessoa ansiosa, ela tem vários gatilhos. Ela é uma pessoa que se precipita nos seus negócios, ela perde qualidade de vida, e a pessoa ansiosa, ela geralmente vai fazer mais do que ela precisa fazer de fato. E eu aprendo que isso também é um tipo de comportamento que ela adquiriu. Provavelmente ou o pai ou a mãe também eram assim, alguém da família.
porque a ansiedade também é um comportamento imitado, ainda que seja algo relacionado aos problemas do dia a dia. A bem da verdade é que isso é um padrão que também é imitado. Isso até é uma maldição na vida da pessoa, porque é uma coisa ruim que operava no pai dela ou na mãe dela e agora opera na vida dela também. Mas a Bíblia diz aqui nesse texto: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. E aqui diz algo tremendo, que assim como Deus provê para os pássaros, assim como Deus provê para os lírios do campo, Deus provê para nós. Ontem, minha esposa e minha filha, elas foram comprar um artesanato, aquelas caixinhas de passarinho. Aonde eu moro tem muito passarinho, muito passarinho, sabe? E a minha esposa foi comprar 2 casinhas de passarinho para botar lá no jardim de casa. E hoje de manhã eu estava pensando, Deus proveu 2 casas para 2 pássaros que a gente não conhece, ou vários pássaros que a gente não conhece. Ou seja, Deus tocando numa pessoa, tocou no coração da minha esposa, para comprar uma casinha para dar para um passarinho. Isso é a provisão de Deus para o passarinho. Eu estou dando só um exemplo básico. Ou seja, não é difícil para Deus mover alguém para te abençoar. Não é difícil para Deus, sabe, mover uma solução para o teu problema. Assim como a falta da casa, para um pássaro, Deus proveu, tocando no coração da minha esposa e da minha filha, da mesma maneira Deus, Ele pode prover para nós de uma maneira extraordinária, abrindo uma oportunidade, tocando no coração de alguém. Eu sei de uma coisa, quando Deus quer te abençoar, Ele até acorda as pessoas na madrugada para interceder por você ou para te ajudar. Muitas pessoas ao longo dos anos acordaram na madrugada para orar por mim. E sabe, a pessoa, ela disse: olha, eu acordei na madrugada orando por você e clamando pela sua vida. E eu disse: obrigado, mas naquele momento eu estava dormindo. Agora, por que Deus levantou uma pessoa que eu não conheço, eu não pedi para ela levantar naquele horário? Por que Deus levantou ela? Porque de certo eu estava precisando daquela oração. De certo eu estava precisando. E Deus tem maneiras, sabe, de levantar pessoas para te abençoar. Deus tem maneiras de prover, Deus tem maneiras de te ajudar, Deus tem maneiras de resolver um problema para você que você não está conseguindo resolver. Tudo que nós precisamos é, como diz a Bíblia aqui, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que nos ansiam, o Senhor vai acrescentar. E essa ansiedade, podemos abrir assim até um campo maior relativo à ansiedade, porque eu vejo pessoas que estão sempre se endividando, porque são ansiosas. Elas querem comprar coisas antes do tempo, elas querem ter coisas antes do tempo. E sabe, sempre que você vive ansioso, sempre que você quer ter coisas antes do tempo, você deixa uma dívida desnecessária no seu caminho. E há pessoas que são ansiosas, elas não sabem esperar, elas não sabem juntar, elas não sabem negociar para ter, elas querem ter de qualquer jeito. Então acabam se endividando, sabe? Há uma ansiedade, leva aquela pessoa a uma compulsão, ela compra o que não precisa, ela compra o que não é para aquele tempo ainda, ela vive no imediatismo da vida e às vezes até tira prioridades para colocar, sabe, num negócio que aparece, numa situação que vem. Você não pode, sabe, tirar dinheiro do colégio dos seus filhos ou tirar o dinheiro da sua passagem de ônibus para colocar talvez numa roupa nova, porque se você tirar daqui vai faltar para cá. Então as pessoas, por causa da ansiedade da vida, não porque eu preciso, porque vai ser bom para mim,
porque eu tenho que comprar e olha só, está em liquidação, é uma promoção, eu não posso perder essa promoção, agora é o tempo. Não. A gente tem que aprender a viver tranquilo. A gente tem que aprender a viver tranquilo. E um detalhe, se Deus falou para você viver sem dívidas, viva sem dívidas. Aguarde o tempo das coisas. Eu sei que para a gente ter algumas coisas é necessário se esforçar, certo? Mas tudo isso tem que ser planejado, tem que ser pensado, tem que ser gerado. Não pode ser assim uma decisão do momento. Ah, mas e se for uma oportunidade? Se for uma oportunidade que vai render para você, tudo bem. Agora, se for uma oportunidade só para você se satisfazer de algo, isso pode ser uma das piores besteiras que você pode estar fazendo na sua vida. Já faz alguns anos que Deus falou comigo, e Deus falou comigo assim, que eu não iria mais pegar dinheiro de banco. Eu não iria pegar mais emprestado. E para ninguém. Então, isso às vezes é difícil, porque esses tempos alguém me ligou e disse assim, olha, apareceu tal negócio para você. Só que eu não tinha todo o recurso. E a pessoa diz, não, mas você pega um pouco aqui, pega um pouco ali, você vai conseguir isso. Bom, mas se Deus me disse uma coisa, e agora está vindo essa oportunidade, e o que Deus me disse vale mais do que essa oportunidade. Então, obrigado, mas isso não é para mim. Sabe, nós temos que ter uma certa frieza nessa área financeira. Como assim frieza? Aprender a dizer não. Aprender a dizer não. Porque eu vejo tanta gente endividada hoje, tanta gente endividada. E o pior não é isso. Depois o culpado das más negociações, o culpado de toda essa ansiedade, o culpado é Deus. As pessoas culpam a Deus. Ah, porque Deus não me ajuda? Por que Deus fez isso na minha vida? Mas Deus não tem culpa, sabe? Da má administração, da falta de domínio próprio. Deus não tem culpa da pessoa, sabe, ter comprado coisas desnecessárias, ter feito um mau negócio. Sabe, a pessoa tem que entender. Isso é um comportamento. Esses dias eu falei para uma pessoa, vem cá, você viu que tudo que seu pai faz, eu disse exatamente isso para essa pessoa, tudo que o seu pai faz sempre foi negócio enrolado. E você está fazendo a mesma coisa na vida. Você está repetindo o mesmo comportamento. Isso é uma maldição na tua família que você vai ter que quebrar. Eu disse assim, seu pai sempre fez negócio enrolado e você está seguindo o mesmo caminho. Eu chamei essa pessoa porque considero ela e eu disse, você tem que parar com isso, porque senão vai ter os mesmos resultados que seu pai teve. E quais foram os resultados? Você sabe quais foram os resultados. Foi ruim, péssimo. Tem momentos que nós temos que quebrar essas maldições, quebrar esses comportamentos errados e, sabe, ouvir a Deus. Quando eu falo para as pessoas nas escolas de profeta que ouvir a Deus mudou a minha vida, mudou mesmo, gente. Sabe, não é uma coisa assim que eu falo para querer, de alguma maneira, impedir uma pessoa de fazer uma coisa, mas, sabe, mudou minha vida. Ouvir a Deus mudou minha vida. Mudou minha vida. Eu mudei completamente a forma de fazer negócio, a forma de olhar para o meu presente, a forma de olhar para o meu futuro, a forma de dizer não para certas coisas. Porque quando você está debaixo de uma palavra de Deus, você sabe dizer não, porque Deus disse para você que não. Então, assim, você começa a viver uma vida diferente. Eu aconselho, sabe, se tem empreendedores que estão aqui me escutando, você teria que ser o primeiro a aprender a ouvir a Deus, meu amigo. Você não tem ideia quantos empreendedores chegam a mim. E um detalhe, por mais que você olhe uma pessoa bem-sucedida, às vezes aquela pessoa, mesmo que ela não ouça Deus, ela tem uma sensibilidade para as revelações de Deus dentro dela. É que ela não sabe ainda, então ela não dá glória para Deus. Mas foi Deus que colocou aquilo dentro dela.
Eu sei que isso é assunto para um outro momento, mas é importante você entender. Ouvir a Deus vai mudar a tua vida radicalmente. É da água para o vinho. Por isso, se você não quer repetir alguns comportamentos de ansiedade, de vida financeira enrolada, e eu ia falar de um terceiro comportamento, mas não vai dar tempo de falar hoje. Eu só vou falar desses dois, até porque Deus me tocou para falar isso. Você tem que romper com essas maldições na tua vida, essas maldições de comportamento familiar, certo? Alguém ansioso, alguém da tua família era ansioso, você não precisa ser ansioso. Alguém da tua família era enrolado para os negócios, você não precisa ser enrolado para os negócios. Amém? Faça isso, siga Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu deixo essa instrução para você, amém? Quero declarar agora o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado aqui. Eu tenho alguns anúncios para você. Amanhã eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Nesse domingo, às 9 da manhã, eu vou transmitir aqui. É uma palavra poderosa no quarto domingo da profecia. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? O meu segundo anúncio é que amanhã, na oração das 6 horas da manhã, eu vou dar um importante anúncio. Eu gostaria que todos vocês estivessem na oração amanhã às 6 da manhã. Tá? Eu gostaria que todos vocês. Por quê? Porque Deus me deu uma direção de uma campanha que vai começar na segunda-feira. E essa campanha exige preparo. É por isso que eu vou lançar ela amanhã. Amanhã nós vamos encerrar essa campanha, mas eu preciso passar para você as informações dessa campanha, tá? Para você se preparar. É uma campanha diferente, tem que ter um preparo para ela. E amanhã, às 6 da manhã, eu vou trazer isso para você, tá? O meu terceiro anúncio é que nós temos programa de televisão de segunda a sexta em rede nacional, na TV Bandeirantes. Tem abençoado a vida de milhares e milhares de pessoas. Ser uma coluna no reino, com certeza vai fazer a diferença na nossa vida. Eu sou uma coluna no reino. E se você deseja ser um parceiro doador e nos ajudar nesse programa de televisão, se Deus falar ao teu coração de você ser generoso, de você ser um parceiro doador, de você participar dessa grande obra, vá lá no meu site e veja como você pode fazer parte disso. Amém? Eu estou já há 2 anos na televisão, tudo mantido por nós e pelos nossos parceiros doadores, sem R$1 da igreja, sem R$1 da igreja. Fazem 7 anos que eu abri mão de qualquer tipo de ganho dentro da igreja, 7, 8 anos quase já. E tenho sido um semeador no reino, e quanto mais eu semeio, eu sei que Deus é poderoso. A Bíblia diz que quem planta colhe, e eu creio nisso, por isso que eu tenho plantado. Amém? E se você quer ser um parceiro doador, eu te agradeço e vou orar por você. Amém? Também quero falar dos nossos livros. Esse livro aqui, Café com Jesus, é o meu último devocional. Aqui dentro tem uma cartinha para você. Quem adquirir 2 desse livro ou adquirir o volume 1 e o volume 2, eu vou mandar de presente esse aqui, o meu caderno dos sonhos, para você anotar toda a experiência que você tem tido com Jesus. Tá? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius07.com.br. Esse caderno dos sonhos é só até domingo, tá, gente? Porque eu tenho poucas unidades dele, então eu não posso me alongar para a semana que vem. Então é só até domingo à meia-noite. Muito bem. Salmo 91. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. Deixa aí o teu like. E se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilhe aí em nome de Jesus. Amém? Tem uma pessoa que faz aniversário dia 9 de setembro. Faz aniversário dia 9 de setembro. E o Senhor me mostrou que você tem um desejo muito grande de estar em alta velocidade na vida, mas você não consegue. Tem coisas que têm impedido você de dar começos e isso você pensa assim que isso é culpa sua. Não, isso é uma amarra espiritual na tua vida que está sendo cortada agora. Você vai começar a tocar projetos que você não conseguia tocar. Amém? O Senhor também está falando com um homem chamado David.
talvez esposo de alguém que está aí, ou ele mesmo está aí. Deus vai te abençoar, David. Eu vi chave sendo colocado nas tuas mãos, eu vi uma pasta com você e o Senhor vai te honrar. Você trabalha com vendas, Deus vai te honrar poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu também quero liberar uma palavra para Marília. Marília, Deus te visita nessa hora, Deus te toca, amém? E você está com algum problema, não sei se é mioma ou se é um problema no útero, mas o Senhor te toca agora, no nome de Jesus Cristo. Sê curada, sê abençoada, Jesus cura, amém? Coloca a tua fé nele, Marília. Aleluia. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu apresento a Ti a vida dessa pessoa, sua casa e sua família. E eu oro, Pai, hoje em nome de Jesus, pedindo as Tuas bênçãos sobre a vida dessa pessoa. Eu oro em especial hoje, Pai, para que o Senhor dê livramento. Estamos orando por livramento, mas que o Senhor dê livramento a essa casa. Dê livramento também, Senhor, da ansiedade. Dê livramento de maus negócios. Dê livramento, Senhor, daquilo que é cilada, daquilo, Senhor, que não é inteligente, daquilo que não é sábio. Meu Deus, eu oro agora, Senhor, pela restauração financeira, familiar, emocional dessa pessoa. Tira, Pai, todo o fardo que ela tem carregado e toda amarra, Senhor, tudo aquilo que está enrolado na vida dela, tudo aquilo que está travado na vida dela. Eu oro em nome de Jesus para que haja um destravar, para que haja um rompimento na vida dela, na sua casa, em nome de Jesus. Oro, Senhor, para que todo problema que hoje está sem solução na vida dessa pessoa, para que o Senhor coloque a sua mão, desfaça as amarras, quebre as correntes e dê vitória a essa pessoa, dê vitória à sua casa, dê vitória à sua família. Oro também para que todo aquele que está doente seja curado, que toda enfermidade, câncer, miomas, cistos, microcistos, todo problema de infecção, de inflamação, que essa pessoa seja curada agora, que o poder de Deus toque ela, que o poder de Deus toque ela e ela seja restaurada agora, totalmente, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu apresento esta vida a Ti e eu te peço, traga mudanças, muda a história, muda a realidade. Traga, Pai, da tua vitória e que essa pessoa consiga fazer acertos na sua vida. Eu oro para que dívidas sejam quitadas. Eu oro para que o Senhor traga pessoas, assim como o Senhor alimenta os passarinhos, assim como o Senhor cuida dos passarinhos. Senhor, meu Deus, levanta pessoas para ajudar essa pessoa. Levanta pessoas para abrirem a porta para ela. Levanta pessoas, Pai, para ajudá-la na visão dela, no propósito dela, no destino dela, no nome de Jesus Cristo, na fé dela, Pai. Eu oro também para que dentro dessa casa todos conheçam Jesus, todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, que toda essa casa seja salva, como está escrito na Tua palavra. Pai, tem alguém que está com um problema nas suas cordas vocais, um problema sério nas suas cordas vocais, eu libero uma palavra de cura, de saúde. Jesus Cristo dá saúde. Coloque a sua fé em Jesus. Eu declaro um milagre de Deus sobre a tua vida agora. Um milagre de Deus sobre a tua vida. Um milagre de Deus sobre a tua causa. Em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo a Ti, abençoo a tua casa, tua família. Senhor Jesus, a nossa fé está em Ti. Nós cremos em Ti.
Nós cremos em Ti, cremos no Teu poder. Nada é impossível para Ti, Deus. Nada é impossível para Ti. E colocamos nossa vida e família diante do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. Se você recebeu essa oração, abençoe alguém. Nós não podemos ser apenas, pessoas que recebem as bênçãos. Nós temos que compartilhar. Então compartilhe agora com alguém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo um destravar total, um liberar do alto sobre a tua vida. Que tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está com atrasos, tudo aquilo que está com resistência, seja liberado sobrenaturalmente. Oramos por um romper, oramos por um avanço, oramos por quebra de amarras espirituais, pelo desfazer de tudo aquilo que está impedindo, de tudo aquilo que está travando, e que haja uma aceleração na tua vida. Aquilo que levaria anos aconteça em dias. No nome de Jesus, profetizamos esse destravar, profetizamos esse liberar sobre aqueles que estão clamando, sobre aqueles que estão buscando, sobre aqueles que estão crendo no Deus vivo e poderoso. Senhor, afasta aquilo que prejudica, afasta a obra do caçador, afasta a obra de maldade e tudo aquilo, Senhor, que é cortina de fumaça do inimigo para distrair, para abater, para desanimar, no nome de Jesus Cristo. Nós oramos agora para que seja quebrado toda influência espiritual no arredor dessa pessoa. Tudo aquilo, Senhor, que vem por meio de amigos, tudo aquilo que vem por meio de parentes, tudo aquilo que vem por meio de palavras lançadas, palavras para paralisar, palavras para desanimar, palavras para cansar. Eu oro em nome de Jesus para que essa pessoa seja fortalecida pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu favor. No nome de Jesus, Senhor, toque-os com o Teu poder, toque-os com a Tua graça, Pai. Toque-os com o Teu favor, Pai, no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você, compartilhando essa palavra, compartilhando essa oração. Deus tem promessas para ti e é como eu disse para você, essa semana nós recebemos uma enxurrada de testemunhos, uma enxurrada desde o início do ano, Essa semana foi a semana que mais nós recebemos testemunhos que as pessoas nos mandaram, de coisas que estavam travadas, de pessoas que foram curadas, de gente que foi liberta. E eu fico extremamente feliz, porque estamos seguindo uma direção do Senhor. E agora, a partir dessa semana, nós começamos algo novo. Semana que vem, nós vamos continuar nesse propósito. Nós vamos fazer 7 dias também para a realização de grandes sonhos. E quarta e sexta, eu vou levantar um grande clamor, assim como eu levantei essa semana. Você vai ver o que Deus vai fazer. Eu quero começar aqui hoje com 2 testemunhos maravilhosos que nós recebemos. Um é da Luzinete. Ela escreveu assim: preste atenção, porque os testemunhos, eles edificam a tua fé. Quando uma pessoa testemunha o que Deus fez por ela, uma pessoa testemunha, além dela estar sendo abençoada, aquele que está ouvindo está vendo que para Deus não tem limites, porque as pessoas hoje, elas buscam resultado, certo? As pessoas buscam resultado. Mas Jesus nunca negou demonstrar o seu poder. Nunca ele negou demonstrar o seu poder. Ele disse: bem-aventurados os que não veem, mas creem. Mas ele exerceu a misericórdia, operando sinais e maravilhas. Então é isso que eu acredito. Eu acredito no sobrenatural. Eu acredito que Deus é um Deus de sinais, é um Deus de maravilhas. Então, escute isso. Luzinete mora em Duque de Caxias, Rio de Janeiro.
Descobri que tinha um cisto nas mamas e fiquei desesperada. A minha mãe morreu com câncer e eu fiquei com muito medo. Eu já ouvi as orações, mas mesmo assim o medo veio. Então o Senhor falou sobre o jejum de 7 dias, me preparei para fazer e estou no propósito. No dia 5 de junho, eu fui refazer os exames e não deu mais nada. Fiz o propósito com fé e veio o resultado. Sou grata a Jesus, meu protetor, e que Deus te abençoe e te dê muita sabedoria e longevidade. Muito obrigado, Luzinete, que Deus te abençoe. E olha o testemunho da Eliane. Há 3 semanas eu fiz um exame e apareceram 2 nódulos no seio. Acompanhei as orações, refiz os exames e não havia mais nada. Agora sigo firme nas orações em nome de Jesus. Olha que coisa boa. Você está vendo 2 mulheres curadas de cistos, de nódulos. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. Ele é um Deus de maravilhas. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, não existe impossíveis para Deus. Pode haver impossíveis para mim, que sou homem, impossíveis para você, que é homem. Mas para Deus não existe. Para Deus não existe. É por isso que você está aqui, não sabe apenas para receber um alívio para os seus problemas. Você está aqui para receber milagre, para combater espiritualmente. Você está entrando num ambiente sobrenatural para começar a tua semana debaixo de milagres. Então você está no lugar certo. Amém? Eu quero continuar uma palavra que eu comecei ontem à noite. Eu não sei se você ouviu a oração da noite, mas ontem na oração da noite eu comecei uma palavra falando sobre 4 chaves que controlam a velocidade de alguém. Eu estou convicto, tá, que Deus pode acelerar a vida de uma pessoa aqui na Terra, porque isso aconteceu comigo. Então eu sou uma carta viva do que Deus faz. Tem gente que vive 80 anos e não faz, muitas vezes, 1/3 do que alguém que é acelerado por Deus consegue fazer. Por quê? Porque é necessário você quebrar aquilo que te prende e praticar princípios que vão levar você a viver algo novo. E ontem eu falei sobre a chave da sabedoria, que acelera a vida de alguém. Salomão já era rei quando recebeu sabedoria, mas ele era um rei que não era conhecido, extremamente conhecido, só ficou extremamente conhecido depois da sabedoria. Ou seja, houve uma aceleração na vida dele, porque ele tomou essa chave da sabedoria para a vida dele. Também falamos ontem sobre o favor. A Bíblia diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles pediram objetos de ouro, pediram joias, e o Egito deu a eles, e aquilo ali foi uma restituição de Deus. Ou seja, eles seguiram uma instrução e por trás da instrução tinha o favor de Deus. Quando você segue uma instrução, você recebe o favor de Deus. Então, o favor acelera você, acelera a sua prosperidade, acelera várias áreas da sua vida. Agora, hoje, eu quero falar de mais 2 chaves. Orações provocadoras é a terceira chave. Orações provocadoras. Em 1 Reis, capítulo 18, verso 42, diz assim: E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Elias começou a clamar a Deus. A Bíblia diz que ele subiu e começou a orar até que os céus se abriram. Mas ele orou com ousadia e orou também para que coisas extraordinárias acontecessem. Bem, o extraordinário vai acontecer na sua vida se você começar a fazer orações provocadoras. O que são orações provocadoras? Entrar na presença de Deus, pedindo muito mais, pedindo além, começar a orar por grandes coisas. É o que nós vamos fazer, inclusive, amanhã. Nós vamos começar, inclusive, amanhã nós vamos começar um ato profético. Nós vamos começar a orar por grandes sonhos, por grandes sonhos, por grandes sonhos. Porque Deus não vai dar algo a quem não está clamando. Deus não vai dar algo grande
a uma pessoa que não está buscando mais ou que está, sabe, de alguma maneira já aposentando a chuteira. Não. Deus vai dar coisa grande a quem está pedindo coisa grande. Deus vai dar coisas grandes àqueles que estão provocando. E quando eu falo provocando, eu não estou falando no sentido mal. Estou falando de pessoas que querem mais, pessoas que avançam, pessoas que não querem se manter nos limites da sua realidade, pessoas que acreditam nos planos de Deus, que acreditam nos sonhos de Deus. Eu acredito realmente que até a pessoa mais, eu posso dizer, mais assim improvável, a pessoa mais improvável, Deus tem grandes sonhos e grandes projetos para a vida dela. É que a maioria morre sem conhecer, sabe, talvez nem 1% do que Deus tinha para a vida dela. A verdade é que o homem, ele busca o seu próprio caminho e não o caminho que Deus tem para ele. E é por isso que ele não vive coisas grandes aqui nessa terra. Porque se você compreender e caminhar nos planos divinos de Deus aqui para você nessa terra, você vai sair do anonimato, você vai ser elevado por Deus, você vai viver coisas grandes, tremendas, que você jamais imaginou de viver. Porque o que o homem pode te dar é pequeno, comparado ao que Deus pode te dar. É isso que você tem que entender. Escreve aqui nos comentários: o que o homem pode me dar é pequeno, comparado ao que Deus pode me dar. Escreve aí com toda essa fé. Escreve com fé. O que Deus pode me dar é muitas vezes maior, muitas vezes maior. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, orando, adorando a Deus, ali foi também uma oração, uma canção, uma adoração provocadora, porque eles estavam na prisão, não tinha expectativa de sair dali. Olha que tremendo. Mas Deus os tirou dali. Deus visitou eles com a glória. Por quê? Porque eles estavam no meio da sua adversidade, não sabiam se iriam viver ou se iriam morrer. Eles estavam lá adorando, orando, cantando. E é isso, gente. A oração provocadora é: independente das minhas circunstâncias, eu estou crendo que Deus vai fazer mais. Eu estou crendo que Deus vai me surpreender. Eu estou crendo que alguma coisa boa, muito boa, vai acontecer. Eu não sei você, mas isso já aconteceu comigo assim, perdi as contas. E é batata. É batata, no sentido que Deus fala comigo que algo bom vai acontecer, sabe? Às vezes não sei nem o que é, mas eu sinto dentro de mim pela fé, e eu começo a dizer para minha esposa, sinto que algo bom vai acontecer. Sinto, Deus ministra no meu coração que algo muito bom vai acontecer. Logo aquilo começa a acontecer. Por quê? Porque eu recebi a instrução, reconheci a instrução e comecei a orar por isso. Senhor, traz o teu melhor, traz o teu avanço, traz as tuas surpresas para a minha vida. E Deus começa a trazer. Bem, é isso que vai acontecer quando você começar a orar. Porque o que confunde o diabo é o que aconteceu com Jó. Mesmo em meio às perdas, às adversidades, Jó manteve a sua fé. Jó orou, Jó, se manteve diante de Deus, e isso é o que confunde o inimigo. É mesmo você diante da adversidade, está lá rompendo. Existe 3 maneiras de você abrir os céus. 3 maneiras de você abrir os céus do seu destino. Primeiro, chaves certas, ter as chaves certas. É por isso que eu digo para as pessoas, elas têm que compreenderem o que são princípios espirituais que movimentam o destino dela. E infelizmente, tem muitas pessoas, que elas não têm o conhecimento, falta para elas o conhecimento para acessar as grandes portas, falta para elas o conhecimento para romper, o conhecimento para avançar, para viver milagres de Deus, falta para elas esse conhecimento. Segundo, bater na porta
e como que se bate na porta, dominando os relacionamentos. Quando você quer caminhar por céus abertos, você tem que ter relacionamento com Deus. E você também tem que ter relacionamento com pessoas. Você sabe por que tem muita gente hoje vivendo numa pior? Porque nunca construiu relacionamento com pessoas. Ela só constrói relacionamento com Deus, mas ela esquece de que Deus usa pessoas também. Quem não constrói relacionamento com pessoas, relacionamento de integridade, relacionamento de amizade, relacionamento de mútuo, relacionamento até mesmo de acesso. Quem não constrói relacionamentos não vive sobre céus abertos. E hoje nós vemos pessoas se isolando, sabe? Pessoas que acham que não precisam ter relacionamento com ninguém, que tudo que importa é elas e Deus. Estão errados. Estão errados. Isso eu tive que compreender apenas muito duras. Eu tive que viver isso para reconhecer a importância dos relacionamentos. Hoje celebro relacionamentos, me conecto com pessoas, tenho portas abertas com gente no Brasil e fora do Brasil. Hoje eu tenho contatos no meu celular, não importa o país que eu tiver aqui desse mundo, eu tenho ajuda de pessoas de fora do país, seja para me auxiliar com uma coisa pequena, seja para me auxiliar com uma coisa grande, porque ao longo da minha caminhada eu fui estabelecendo muitos relacionamentos. Ou seja, você tem que estabelecer relacionamentos. Você não pode viver de forma isolada. Você tem que aprender a se conectar com as pessoas. Essa ideia que as pessoas têm de que é só ela e de que ela é uma ilha, sabe? Isso não vai levar ela a lugar algum, isso não vai ajudá-la a romper, não vai ajudá-la a avançar. E a terceira coisa para abrir os céus é sacudir o alicerce. Às vezes tem coisas que tem que modificar a nossa vida. Se não modificar, não tem como ir para frente. Aí você vai viver repetidamente os mesmos resultados. Eu falo muito sobre isso, sabe? Sobre romper as limitações, corrigir os erros, quebrar certos paradigmas. Tudo aquilo que é hoje um impedimento para você, você tem que quebrar isso para você viver sobre céus abertos. E a quarta chave, tá? E eu gostaria de pedir para você, antes de falar essa quarta chave aqui na oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, porque isso ajuda o YouTube a mandar para mais pessoas. E eu gostaria também de pedir que você, depois que eu falar da quarta chave, que você compartilhasse com os seus contatos, porque eu estou semeando aqui na tua vida. Você também precisa semear na vida de outras pessoas. Amém? Nós não podemos, ser como a gente diz, um mar morto, que tudo morre em nós. O mar morto é isso, tem tanto sal lá que tudo que cai lá morre. Então todo peixe com vida morre, né? Toda vida que entra no mar morto morre. Por quê? Por causa que ele é um mar de morte. E nós não podemos ser um mar de morte, onde as coisas morrem em nós. Não, nós temos que compartilhar. Então, se você é um rio de vida, você tem que compartilhar as orações, inclusive usar até as tuas redes sociais, assim como eu uso as minhas, para falar de Jesus, para falar do amor de Deus, para compartilhar, ok? Então eu vou dar a quarta chave para você, e essa quarta chave está lá em Oséias capítulo 12, verso 13, que diz: Mas o Senhor, olha só, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Quer saber qual que é a quarta chave? O profético. O profético é a quarta chave para você acelerar o caminho na sua vida. O profético é a quarta chave. Eu acredito piamente que pessoas proféticas vivem uma vida diferente. E eu estou falando com muita gente aí que está com a vida parada, tá com as coisas travadas. Você precisa conhecer o profético. Sabe, eu ensino para as pessoas sobre os sonhos, sobre as visões, porque eu acredito que Deus fala. Eu sou uma pessoa profética. Eu acredito em sinais de Deus, eu acredito que Deus fala. Entenda, é diferente você ser uma pessoa
que anda no profético e uma pessoa que não anda no profético. Eu acredito que nós precisamos ser pessoas de fé, pessoas que acreditam no sobrenatural, que acreditam no profético. Quando eu digo para as pessoas que Deus trouxe livramento para minha filha através de um sonho, tem muita gente que lembra na hora de sonhos que teve, que foram avisos e que aconteceu. Por quê? Porque é o profético tocando na vida delas. O profético te dá livramento, o profético te dá avisos e profecias. Você sabia que eu tive um sonho? Um dos sonhos que eu tive de um navio carregado de óleo. Depois que eu tive aquele sonho, eu entrei num outro nível do meu ministério. Um outro nível. Por quê? Porque eu sou uma pessoa profética. As pessoas proféticas, elas rompem de uma maneira diferente. Eu quero convidar você a ser uma pessoa profética. O profético, ele libera decretos não para Deus, como as pessoas dizem, não pode estar mandando a Deus. Não se manda a Deus, você está certo. Só que decretos proféticos não é para Deus, é no mundo espiritual. Então as pessoas, pela falta de conhecimento, pela falta de discernimento espiritual, estão com a vida travadas. E tem gente que muitas vezes não quer aceitar o profético, a vida profética, mas ela está há 10 anos numa igreja e as coisas não movimentam na vida dela. Ela está há anos com a vida travada, com as coisas, travadas na vida dela, ela não consegue viver, ela não consegue experimentar algo novo. Está morrendo espiritualmente e não quer dar o braço a torcer. Ei, nós somos pessoas proféticas. O profético faz parte da igreja. A Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Agora tem várias maneiras de termos acesso a uma profecia. E não é só por meio, de um profeta. Talvez essa seja a menor parte. Quando você recebe a profecia por meio de um profeta. O cerne da questão é você ser uma pessoa profética e você ver o profético ao seu redor na sua caminhada com Deus. É isso que as pessoas não entendem. Por isso, está aberta a porta para você. É você que decide se tornar uma pessoa profética ou não. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que essa palavra tenha ajudado você. Quero agora declarar o Salmo 91 e orar. E quero lhe convidar hoje à meia-noite. Até à meia-noite você vai ter a oportunidade aí de se tornar aluno da Academia Kindle Global e de participar da nossa Masterclass Sonhos e Visões. Essa Masterclass, ela vai começar agora, deixa eu abrir aqui, ela vai começar dia 9 e ela vai até dia 13, Masterclass Sonhos e Visões, tá? Você tem a oportunidade de participar dessa Masterclass, é só se tornar aluno da Academia Kindle, lá no meu site, ou você pode, aqui na descrição do vídeo também, se tornar aluno da Academia Kindle. Tenho certeza que essa Masterclass de 5 dias, que vai começar amanhã, às 5 da manhã, amanhã às 5 da manhã vai começar essa Masterclass, vão ser 5 dias, e no último dia, eu vou lhe ajudar, lhe dando, uma direção sobre alguns tipos de sonhos, o que você deve fazer. Vai ser tremendo, vai ser algo totalmente diferente e que vai te abençoar. Então, se você quer participar dessa Masterclass, aqui na descrição ou direto no meu site, você pode se tornar nosso aluno, tá bem? Salmos 91, eu quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você pode, tá? Então agora, enquanto eu leio o Salmo 91, compartilha rápido aí, pega o link da oração e manda para alguém, compartilha nas tuas redes sociais, porque nós vamos orar em nome de Jesus. E hoje, às 9h30, eu vou transmitir ao vivo a Santa Ceia da Igreja aqui de Santa Maria, tá? E eu estarei ministrando às 9h30 na rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Então hoje, às 9h30 da manhã, eu estarei ministrando na rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Sabe o que Deus me mostrou aqui hoje? Que tem muita obra de maldade que foi feito contra pessoas aqui. E eu vi inclusive no rosto de pessoas. Tem gente aí que está sofrendo de problemas na face. Obra de maldade contra a tua vida. O Senhor me mandou orar e desfazer isso agora. Amém? O Senhor me mandou quebrar a obra de maldade. Obra de maldade, o Senhor me mostrou até alguém jogando um pó, sabe? Sobre o rosto de uma pessoa. O Senhor me mandou desfazer isso no mundo espiritual. E eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Eu acredito que Deus fala, tá? E se Deus me deu essa direção, eu vou seguir essa direção, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro agora a favor de cada pessoa que está orando junto comigo. E eu sei, Pai, que o Senhor é Deus que mostra, é Deus que revela o profundo e o escondido. E o Senhor me deu essa visão hoje. E eu oro, Senhor, agora, cancelando e quebrando toda obra de maldade que foi soprada, que foi invocada contra a vida dessa pessoa. Tudo aquilo que foi feito com pó contra a vida dessa pessoa. Pai. Eu oro em nome de Jesus Cristo que toda obra de maldade contra a família dela ou contra alguém de dentro da casa dela, eu oro agora para que esse mal renda-se a Jesus Cristo. Que toda obra de maldade seja quebrada agora. Nós quebramos no mundo espiritual todo tipo de invocação maligna, todo tipo de palavra, todo tipo de obra de maldade feita contra a vida dessa pessoa, que seja quebrada agora, no nome de Jesus Cristo. Que você seja curado, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. E nós oramos, Pai, por um destravar do Senhor na vida dessa pessoa. Eu creio, Pai, no Teu poder. Eu creio na ação do Espírito Santo aqui agora e que essa pessoa seja livre. Que o poder de Deus toque a vida dela, que ela seja livre agora, em o nome de Jesus Cristo, que o poder de Deus toque a tua vida e que toda amarra espiritual, toda amarra na tua vida, na tua casa, seja quebrada no nome de Jesus Cristo. Nós oramos, Pai, para que amarras sejam desfeitas no nome de Jesus. E que aquilo que estava impedindo essa pessoa de avançar, de crescer, de ter uma transformação, de ter uma mudança, cesse agora em nome de Jesus. Também oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo e que essa pessoa seja curada agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que a paz de Deus, a paz que enriquece, que traz alegria, que traz saúde, entre nessa casa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida? Até às 9h30, se Deus quiser, e depois às 18 horas. Compartilhe essa oração.